quero citar algumas mensagens da palavra do Senhor. E de início, eu saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu falo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é porque Ele é Salvador de todo aquele que crê e aceita Ele como seu único e verdadeiro Salvador. Porque fora do nome de Jesus, fora do sangue de Jesus, não há salvação. Então, Ele nos orienta como devemos viver no caminho dEle. Por isso, Ele fala que temos que viver a palavra. A palavra dEle é o pão que desceu do céu para que todo aquele que come venha ter vida e vida com abundância. Então, busque o caminho do Senhor, meu amado. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas condutas e busque o Senhor enquanto Ele está perto de você. A palavra de Deus diz que o Senhor está do teu lado, à porta do teu coração, só esperando você se arrepender e Ele entrar e se transformar e fazer de você uma nova criatura. Então o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, meus amados. Você crê na palavra de Deus? Então conheça a verdade. Porque Jesus, ele fala no livro de João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que ele fala é a palavra. No livro de João 17, ele vai falar que a palavra de Deus é verdade. No livro de 2 Coríntios 13, você vai ter uma resposta que não há verdade fora dessa verdade, a não ser a palavra. A palavra de Deus é a única verdade em qual nós devemos confiar, amados. Por isso Jesus fala, e de pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Então você crê em Jesus, meu amado, você ainda não está salvo. Você deu um passo para a tua salvação, porque tem uma obediência a ser vivida, que é a palavra. Por isso que Jesus deixou o evangelho, para que todo aquele que viver nele, permanecer nele, vai para a glória. Porque se eu tivesse deixado denominação aqui na terra, vocês acham que nós estaríamos aqui na rua pregando o evangelho? Raciocínio, meus amados. Muitas pessoas passam 10 anos de faculdade para estudar, ter um diploma, mas não tira 2 horas para ouvir a voz do Senhor, que é a palavra. Se você passa 10 anos da tua vida estudando para ter um salário digno aqui na terra, por que você não tira 1 hora do teu dia para alimentar desse pão e ter vida e vida eterna? Acorda, meus amados. Acorda que Jesus vai vir resgatar é a igreja dele. Que são pessoas, não são tijolo e nem pedra. Porque muitas pessoas acham que tirar 2 dias para ir para dentro de um templo, onde tem muitos, não todos, mas muitos mentirosos, que pregam o engano para a pessoa, acha que vai ser salvo. Ser salvo é ouvir a voz do Senhor, e a voz dele está na palavra. Jesus, ele fala para nós crermos nele como diz a palavra, não fala para crer nele como diz o homem. Se você vê uma pessoa falando de Jesus para você, como que você vai saber se essa pessoa é um servo de Deus? Você tem que examinar. E por isso eu quero citar aqui para você que está escrito no livro de João, capítulo 5, meus amados, versículo 39. Veja o que Jesus diz aqui. Examinais a Escritura, porque cuidais nelas ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não querereis vir a mim para que tenha vida. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Isso aqui Jesus está falando para líderes religiosos. Aqui está falando para mestres, doutores da lei e políticos, né? Olha o que Jesus fala: examinar as escrituras, porque julgar nela tem a vida eterna. E ela tem. A palavra de Deus tem a vida eterna. Certo? Mas a palavra de Deus testifica de Jesus e eles rejeitaram a Cristo. No livro de Tiago fala que as obras sem a fé é morta. E a fé sem as obras também é morta. Então tem que andar uma com a outra. Porque a fé é Cristo. E as obras que você pratica, meu amado, as obras boas é de Deus. Porque a palavra de Deus diz que pelas nossas obras nós vamos prestar conta no último dia. Então quem é de Deus tem prazer em praticar boas obras. Quem não é, vai continuar praticando mal. Então, toda criatura foi feita para adorar o Criador. Mas infelizmente,
as pessoas querem adorar criatura, que são homens. O Criador, Jesus Cristo, morreu na cruz, meus amados, pagou um preço caríssimo, que homem nenhum conseguiu e nem vai conseguir pagar, porque ele já pagou, para nos dar a vida eterna. E essa vida está somente nele. E ele fala que nós, para ter vida com ele, temos que viver a palavra. Então busque o Senhor através da palavra. Ele deixa um verdadeiro ensinador para você, que se chama Espírito Santo. No livro de João 14, 15, no livro de João 16, nos 3 capítulos do livro de João vai falar que é o Espírito Santo que te guia em toda a verdade. Quando a gente está vivendo na prática do erro, das coisas do mundo, a gente está agradando a nossa carne, amados. Mas quando você vai para o espiritual, que é a palavra, você não tem mais prazer nisso. Eu fui liberto através da palavra do Senhor, não foi através de denominações, não foi através de ensino de homens, foi através do poder do Espírito Santo de Deus. Hoje eu tenho uma conduta a viver, e eu vivo essa conduta de acordo com a palavra. Muitos dizem que não é fácil viver. É lógico, se fosse fácil, todo mundo viveria a palavra. Por isso que você tem que ter, meu amado, conduta. Você tem que orar, jejuar, buscar, refrear o falar. Porque o maior perigo nosso hoje na terra se chama a boca. Porque a boca ela tem poder para abençoar, como para amaldiçoar. É só você ir para o livro de Tiago, examinar o que está escrito nesse livro. Porque tudo que nós falamos e passamos, temos que examinar se está de acordo com a palavra. Se tiver, que nós venha nos fortificar mais ainda. Se tiver errado, que nós venha nos corrigir, que se chama exortação. Então eu quero citar para os amados no livro de Mateus 24, os sinais que estão acontecendo no dia de hoje. E muitas pessoas não estão dando crédito. Se você for ouvir isso dentro de um templo feito por mão de homem, meu amado, se você estiver esperando de ouvir isso, você vai estar enganado o resto da tua vida. Porque jamais eles vão falar do que vai acontecer por aí. Aconteceu uma pandemia, muitos desesperaram. E estão vindo mais de 1 trilhão de doenças aí, que estão inventando tanta doença que ninguém sabe nem o nome de qual é mais. Você está achando que isso aí é brincadeira? Isso é sério, amado. Isso aí já é o juízo de Deus aqui na terra, para que a nação acorde e vá para o caminho dele. Eu quero ver, meus amados, eu quero ver essas doenças que estão vindo aí, se vai ter médico que vai conseguir pôr um remédio para curar. Mas você, se tiver fé em Cristo Jesus, você vai ser curado. Porque eu falo que Jesus é médico dos médicos. E só tem um Jesus fiel e verdadeiro, é o da Escritura. Se você for conferir o que ele fala com você através da palavra, te garanto que pode vir qualquer peste, que o Senhor vai te limpar dela. Então busque a face dele enquanto se pode achar. Você busca o Senhor em qualquer lugar, se você quiser. Porque no livro de João, capítulo 4, ele vai falar para a mulher samaritana que Deus busca verdadeiros adoradores, que busquem espírito e verdade. E esses são os verdadeiros adoradores que Deus quer. Não adorador que tira um dia da vida para ir ouvir homens mentirosos, que só fala de dinheiro e só fala de doutrina de homens. Não fala da salvação, que é a palavra. Porque esse livro santo, meu amado, vai contra o teu pecado. Se você realmente quer ser salvo, você vai ouvir ela e vai procurar ter uma vida de acordo com ela. Porque se a palavra de Deus fosse fácil de todo mundo compreender, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós e nem enviar o Espírito Santo para nos dar o discernimento correto. Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Mateus 24, versículo 3 em diante, amados. E estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Papa, por exemplo, ele vai querer representar Deus, e muitos consideram ele como Deus, um filho do Satanás. Porque ele vai vir e vai levar multidões para o inferno. Por quê? Porque as pessoas não confiam no poder do Espírito Santo. Confiam na unção do homem, né? Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça.
mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reinos, haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios da dores. Então vós hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. As pessoas acham que se levanta bravo contra a pregação, achando que é contra nós. É por causa da mensagem, amado, que vai no fundo da alma. Porque essa palavra é uma espada de dois gumes, ela discerne certinho. Então quando a pessoa vem para nos agredir, nós sabemos por que ela está agredindo. Mas ela não sabe, porque não é liberta. O dia que ela for liberta, jamais ela vai querer ir contra a palavra. E Jesus deixa tudinho avisado para nós. Aqueles que estão no caminho e aqueles que não estão. Basta você examinar, porque o próprio Jesus fala, examinais, para que você venha saber o que é certo e o que é errado. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos criaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui fala que se perseverar até o fim será salvo. Aqui não fala que a pessoa conhecer a Escritura e já é salvo. Porque conheceu, Satanás conhece muito bem. Mas ele está condenado porque ele não quis obedecer e nem viver a palavra. Então tem que perseverar na doutrina de Cristo, amados. No livro de João, Jesus fala o que é doutrina verdadeira. Paulo, Timóteo, todos os homens de Deus, ele vai falar nas cartas deles aqui, como nós devemos viver, mas as pessoas não querem dar crédito à voz do Espírito Santo, querem dar crédito à mentira. E aqui ainda fala, meu amado, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for enganaria até os escolhidos. Agora eu te falo, será que muita gente vai cair na lábia de Satanás ou não vai? Porque hoje já acontecem uns milagres de nada, uns sinais de nada. As pessoas estão crendo, falando que é Deus. Agora se imagina grandes sinais e prodígios que Jesus cita aqui. E ele avisa aqui no livro de Mateus 24, amados, que não é para nós dar crédito, é para nós dar crédito à voz dele, a palavra dele, a voz do Espírito Santo. Não se preocupar com sinais, prodígios, milagres, meus amados, porque isso que está na nossa mão aqui, ó, está escrito tudo para aviso nosso. Então a pessoa acha que pode ter uma vida de qualquer jeito e dizer que tem Jesus. Não é não, meu amado, aqui está o manual da nossa vida. Então vai para a Escritura, busca o conhecimento da verdade e seja liberto do engano e da mentira. Porque a palavra de Deus, ela liberta, basta você querer. Deus não força ninguém a seguir o caminho dele, não. Mas se você não se esforçar, não se arrepender, para ir para o caminho dele, para ser salvo, aí você está perdido, amado. Portanto, eu quero citar outro capítulo que está escrito aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Tudo que eu estou lendo aqui é para aviso nosso nesse momento, não amanhã, neste momento. Porque o dia de amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Se você for para o livro de Tiago, capítulo 2, você vai ter a resposta. Que a nossa vida é como um vapor. Estamos aqui, mas daqui a pouco não sabemos para onde podemos ir. Então, aceita Jesus no teu coração, se arrepende dos seus erros e busca a face dele enquanto há tempo, amados. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Trazei estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitem, e são para a perversão dos ouvintes. Procurai apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tende que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se eu estou pregando o que está escrito, não estou fugindo nenhuma vírgula dela,
a palavra de Deus está sendo bem manejada ou não estão, amados? Quando a pessoa te convida para ir para um culto e chega lá, a pessoa tem 1 hora para falar de Deus, mas por incrível que pareça, porque eu já fui convidado, fui uma vez e nunca mais voltei, porque o que me interessa é a voz do Senhor, não a voz de homem mentiroso. 5 minutos para falar da Escritura e o resto só para contar testemunho idiota, né, que vive no circo e diz que ali é a casa de Deus. No livro de João, capítulo 2, Jesus vai falar para você o que é a casa de Deus e por que ele destruiu o templo de tijolo e hoje o templo somos nós. Vai para a Escritura. Se você for para a Escritura e dar ouvido a voz do Espírito Santo, você vai entender. Mas evita o falatório profano, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerão como granena, entre os quais são Emineuas e Felipe, os quais se desviam da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para as honras e outros para as desonras. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Só tenho a agradecer a Deus, amados, porque eu não sei nem se eu era um desses vasos. Aqui eu falo de vaso de pau, de madeira, eu não sei nem se eu pertencia a esses vasos aqui, ó, de tão carniceiro e à toa que eu era. E hoje eu posso ver que eu sou algo valoroso por causa de Cristo, porque Ele me mostrou a verdade, eu aceitei e hoje eu sei quem é Ele. Então, se você quer ser um vaso de Cristo, meu amado, não importa o jeito que você esteja, se arrependa. Se arrependa, porque sem arrependimento não chega até o Senhor. Então, Jesus ele veio para os pecadores, não veio para os perfeitos. Ele veio para os doentes, não veio para os sãos. Mas tem que ser pessoas que têm arrependimento, porque se não tiver arrependimento, jamais vai ver a glória do Senhor. Então busque a face do Senhor enquanto é tempo. No livro de Efésios capítulo 4 fala quem é a fé e como devemos andar nessa fé. Se Deus enviou teu Filho ao mundo para que todo aquele que crê nele pereça e não venha até a morte, por que as pessoas estão dando ouvido para mentiras?